Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de lâmpadas e os aclaramentos. Eu estou aqui com a lâmpada incandescente de 60 watts. Antigamente a referência nossa para comprar uma lâmpada era: me dá uma lâmpada incandescente de 60 watts. Essa era a referência, né? Porque existia poucas lâmpadas na época. Hoje existe uma gama de lâmpadas, né? Eu aqui, por exemplo, aqui ao meu redor, nós temos a incandescente de 60 watts com receptáculo é 27. Temos a lâmpada de LED, a lâmpada de LED 9 watts com receptáculo é 27. Tanto essa quanto essa são lâmpadas peras, tá? Conhecida como lâmpada peras. Em algumas embalagens até vem escrito lâmpadas peras. Essa aqui é a antiga lâmpada incandescente de 60, né? Aí a pessoa, se a tensão fosse 110, a pessoa falava 110. Na realidade, a tensão é 127. Nós falamos 110 porque arredondamos, mas na realidade a nossa tensão é 127 e 220. Aqui em Minas Gerais é 220. Em algumas partes do país, aqui em Minas Gerais é 127 volts. Eu estou em Juiz de Fora. E em outros estados, alguns estados é 220, tá? Então, essa aqui é a antiga lâmpada pera 127, 110, 60 watts, que é a mesma coisa que é 127, tá? Agora, de uns 10 anos para cá, não me lembro qual é a data específica, mas de uns 20 anos para cá, veio a evolução das lâmpadas, foi muito grande. Nós temos a lâmpada pera de 127, 9 watts, e vamos entrar agora num fator muito interessante que é o aclaramento. Nós temos, nós temos a antiga lâmpada tubular fluorescente de 20 watts. Não precisava falar tamanho nem nada. Quando nós chegamos na loja, eu quero uma lâmpada fluorescente de 20 watts. Algumas pessoas eram mais específicas, né? Dependendo do local, a pessoa falava qual era a temperatura da lâmpada, mas quase ninguém entendia sobre temperatura de lâmpada. Hoje o mercado está ficando muito exigente. O cidadão comum está sendo obrigado a saber sobre potência e sobre aclaramento. Esse é o ponto hoje, falar sobre aclaramento na iluminação. Antigamente a lâmpada incandescente era aplicado no modo geral, né? Por exemplo, a pessoa nem tinha assim uma ideia de espaço. Mas a ideia aqui de falar de atingir o público de classe média baixa e pobre, porque é um interesse interessante. Claro que vai servir para qualquer pessoa que estiver vendo o vídeo, para ter uma noção. Mas quando eu falo de classe média, média e classe média baixa e pobre, é porque é onde a pessoa não tem condição de contratar um arquiteto. Quando a pessoa contrata o arquiteto vai tomar conta de todos os outros detalhes. Pois bem, vamos falar um pouco da lâmpada pera LED receptáculo E27. Aqui é o espaço onde que ela vai entrar no receptáculo. Na realidade, que não é o receptáculo, aqui é o conector dela que vai entrar lá no receptáculo, ou que seja o globo, ou que seja um suporte ou um spot, né? Seja como for que estiver lá, mas na realidade a entrada dela é o E27. É o famoso E27, que é antigo. E então, essa lâmpada aqui, ela é de LED, 9 watts, desculpa, 9 watts. Só que agora nós vamos desconsiderar o watts. Quando você for comprar a lâmpada agora, você vai comprar a lâmpada. Nem a tensão mais hoje é importante você preocupar com a tensão, que as lâmpadas hoje é bivolt. Ela pode entrar nela de 90 a 240 volts. Ela reconhece automaticamente. Dentro da lâmpada existe um sistema que reconhece. Então, o nosso ponto hoje é o lumes. O que é o lumes? É que determina o aclaramento, a iluminação no espaço. Exemplo, se você tem um espaço, uma sala, uma cozinha, né, para você vai trocar a lâmpada e vai colocar uma lâmpada de LED, você vai usar uma lâmpada. Você vai chegar na loja, por exemplo, vai pedir: eu quero uma lâmpada de LED com temperatura, com aclaramento entre 810 e 1500 lumes. Então o lumes é o aclaramento, beleza. Aí tem um outro fator que é muito importante. Eu quero usar a lâmpada numa área que eu faço leitura, numa área que eu vou ver TV, ou em uma área que eu vou fazer maquiagem. Este local, vamos especificar, vamos deixar bem claro.
Lugar de maquiagem, a lâmpada tem que ser na temperatura entre 2.500 a 3.700 Kelvin. O que eu estou dizendo? Que a lâmpada tem que ser mais puxada para o amarelo, cor do sol, onde que a pele não sofre mudança ao olhar para ela. Então, na maquiagem, os grandes salões, né, as pessoas que levam a sério a maquiagem, você não vai ver pessoas se maquiando com lâmpada clara. Por exemplo, uma lâmpada de 4.000 Kelvin para cima não é legal para maquiagem, tá? Fica a dica. Aí vamos supor que é o lugar para leitura. Lugar para leitura, lâmpada para leitura deveria ser de 3.500 a 4.500 Kelvin. Se passou de 4.500 Kelvin, já fica aquela cor branca, aquela cor neve. Não é interessante ter em lugar de leituras luminárias assim. Se você observar, a quantidade de crianças, né, e adultos que estão usando óculos é grande. E ninguém parou para pensar nisso. Nos colégios, a maioria dos colégios, pelo menos os colégios públicos, são lâmpadas com temperaturas entre 4.500 e 6.500 Kelvin. Parece que está na neve, né? Ficou bem clara. Isso é péssimo. Os oftalmologistas mais conceituados, eles sempre advertem isso. Iluminação para leitura é temperatura entre 3.500 e 4.500 Kelvin, beleza? Eu vou deixar essa dica. Então, quando você for comprar lâmpada peira, tá? Que é a comum, que é para receptáculo E27, tá? Quando eu falo receptáculo E27, estou referindo aqui. E eu vou comprar uma lâmpada, não vou comprar mais lâmpada por watts. É aquela lâmpada de 60 watts, 12 watts, 5 watts, não. Tenta lembrar do lumes. E vem escrito no corpo da lâmpada. Vem escrito. Então você compra a lâmpada por lumes. Aí eu quero uma lâmpada pera. Vamos supor que sua área, vamos imaginar que sua área lá seja 5x5. Uma grande sala de 5x5 na cor clara. Se você colocar lá, se for um ponto só no teto, você vai pedir uma lâmpada pera, 15 watts. Desculpa. Você vai pedir uma lâmpada pera com aclaramento entre, deixa eu me lembrar aqui, de 1.500 a 2.500 Kelvin, tá? Isso é o aclaramento. Agora, se for uma área de leitura, você vai acrescentar, quero a lâmpada de LED com aclaramento entre 1.500 e 2.500 Kelvin, com a temperatura entre 3.500 e 4.500 Kelvin, tá? Então, lumes é aclaramento e o Kelvin é a cor da lâmpada. Então, quanto maior o Kelvin, mais branca é a lâmpada. Quanto menor temperatura, mais puxada para a cor do sol é a lâmpada. Beleza? Fica aí a dica. Um abraço, até o próximo vídeo.